bom? Como você? Bom? Tudo bom? Beleza, galera? Oi, gente, tudo bem? Roubada na área, como é que vocês estão? Estão se perguntando que essa pessoa aqui ao meu lado, maravilhosa, essa é Camila Pimentel. Vocês sabem quem é Camila Pimentel? Além de produtora executiva, além de ser muito gata, né? Ela também é mãe de Sofia. Que Sofia é? Sofia do livro Sofia, da filosofia? Não, gente. Sofia MC Sofia, exatamente aquela diva kids da nossa geração, né? Kids, mas daqui a pouco também já tá, né? Adolescente, mulher, já tá diva teen. Camila, eu trouxe aqui pra gente bater um papo sobre sua maternidade, sobre você como mulher também. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrevistei a Sofia, viu, gente? Quem não assistiu vai aparecer aqui no card, minha mini entrevista com a MC Sofia, foi que eu percebi que ela foi criada em comunidade, né? Você teve uma rede de apoio para criar a sua filha. Conta pra gente quantas pessoas, como é que foi isso? Quando eu engravidei da Sofia eu tinha 17 anos, né? E aí eu tive quando ela tinha 18 anos. E nesse momento que ela nasceu, né, eu contei com o apoio da minha mãe e da minha irmã. Então morávamos nós quatro, né, com a Sofia, e a gente chamava a Casa das Quatro Mulheres, né? Que maravilhoso. E aí a gente ficou com essa responsa, porque é um bebezinho, né, imagina, eu saindo da adolescência, né, então foi muito importante esse apoio, né? A Hell Family fala muito disso, né, a importância de se criar em comunidade, né, às vezes não só a família sanguínea, mas ali, os vizinhos ou os amigos. O Caetano é criado uma rede de apoio, e se eu não tivesse a rede de apoio, sei lá, viu? E assim, claro, né, a Sofia é um retrato, assim, da criação de vocês. E como é que foi, desde o começo, assim, que você, né, como mãe, foi colocando ali com a Sofia essa questão racial, a questão da representatividade dela, ela como menina negra. Você lembra com que idade começou a vir os questionamentos? Quando você começou a achar necessário falar de certas coisas? Como é que foi? Eu sempre tive um diálogo, né, sobre a questão racial em casa, né, com a minha mãe. E aí, quando eu engravidei da Sofia, eu pensei, bom, eu preciso ser igual à minha mãe, eu preciso também ter esse diálogo com a minha filha. E eu me recordo que até uma vez eu parei com a minha mãe e falei, e agora, como a gente vai fazer para ela não sofrer racismo? A gente ficou preocupada, porque sabe-se que na infância, né, é o primeiro contato que a criança tem com o racismo, já desde a creche, que seja, né? Então, quando eu engravidei, minha mãe já estava começando a confeccionar as bonecas negras e já participava de eventos da militância negra, os seminários, as marchas, enfim. Então, quando a Sofia nasceu, a gente já estava meio que nesse contexto, né? Quando ela completou 2 anos, a minha mãe conseguiu, por já estar muito envolvida na militância, uma vaga para mim de estágio na Coordenadoria dos Assuntos da População Negra. Foi lá que eu tive o contato direto com as questões raciais, com todos os problemas de racismo que a gente enfrentava na cidade de São Paulo, apesar de ser uma coordenadoria muito pequena, mas a gente já via ali exatamente o que era o racismo, caso a gente, o institucional, na verdade, né, porque o racismo pessoal a gente já sofre na escola, tal, mas assim, quanto sociedade, né, quanto instituição, cargos, a própria secretaria sofria racismo dentro do prédio, né. Então foi um contato que eu tive, foi o primeiro contato que eu falei, nossa senhora, não é só o racismo que eu sofro na escola ou no trabalho, etc. Existe uma coisa muito maior. Só que por outro lado, era um momento também que eu conheci o movimento hip hop, movimento de militância, né? Que não só os rappers, que às vezes as pessoas falam hip hop, mas é o rapper tal. Não, hip hop é um movimento. Existe um pessoal muito ativo na militância, na luta, para incluir na periferia, para trabalhar com os jovens. O movimento hip hop foi um momento também que eu conheci esse movimento, que não deixa de se separar da cultura negra. E eu podia sempre levar a Sofia nos eventos comigo, porque como era, né, era da prefeitura, tal, o meu trabalho era em eventos abertos, então eu podia levar ela. Então automaticamente, assim, um trabalho que a gente possa levar o filho, você deve saber que é ótimo, né? Mas quando ela fez 5 anos... Você levou desde pequenininha? Sempre levei, desde pequenininha. Com 2 anos eu entrei lá, com 5 anos... Acho que foi 5 anos que eu coloquei ela numa escola particular. E aí, escola particular a gente sabe que é um problema, que não tem crianças negras, não tem muita representatividade. Rapidão, só passar aqui.
E um belo dia, acho que por conta desse choque, né, que ela teve Qual foi esse grande problema assim, da escola particular? Então, eu acho que a falta das crianças negras, um dia ela me questionou que ela queria ser branca, que é o que ela fala nas entrevistas, né? Ela já falou isso, eu vi. Ela já falou, mas foi nesse momento que ela estava na escola particular. Ela um dia acordou e falou assim: mãe, eu não quero mais ser negra, eu quero ser branca, eu quero não sei o quê. E eu tava meio dormindo, sonolento, fiquei muito desesperada. E aí o que eu fiz? Eu tirei ela da escola particular e botei ela numa escola da periferia. Isso ela não fala, né? Mas aí eu falei, eu preciso dar representatividade para ela. Eu não pensei na questão do ensino, eu pensei na questão da autoestima primeiro. Sim. Depois que ela já tivesse ok com essa questão, que é ter a representatividade que a gente só tem na periferia, porque isso aconteceu comigo também, porque eu estudava em escolas do centro, com pouca representatividade negra, e a partir do momento que minha mãe conseguiu um apartamento na Coab, eu fui estudar numa escola de periferia, e lá sim eu me encontrei. Então, como pra mim foi importante, eu peguei, tirei ela da escola particular e coloquei ela na periferia. Do mesmo jeito que foi importante pra mim, foi importante pra ela. Não sei se a minha atitude foi muito radical, mas foi o desespero que eu tive, né? Não, mas hoje eu vejo muitas mães fazendo isso, realmente dando um passo para trás, né, da escola particular e procurando a escola pública. E aí você chega numa escola pública e às vezes realmente o ensino não tá tão bom quanto a particular, mas o que você faz? Você entra, você participa da escola, né, querida mãe? Querido pai também, por favor, milite dentro da escola do seu filho, né? Se bem que hoje sim, já existem mães que deixam sim os filhos nas escolas particulares, mas também com a questão ativa, né? Tá sempre ali, dialogando, sempre conversando. Hoje é sofrido. Mas mesmo assim, é sofrido. É muito difícil. Te dar do meu lado, assim, meu filho era uma escola particular, que é uma escola, assim, de verdade, excelente, que eu lia, pesquisava, paquerava, não podia pagar. O Caetano estudava em escola particular daquelas de bairro bem tradicionalzinha, assim. Muito legal também, mas muito quadrada para o tipo de ensino que eu quero dar para ele. E aí, quando ele foi para a escola, eu adoro e tal, mas assim, a questão primeira que você vê na hora que você chega na escola, uma escola pequena, é isso, cadê a representatividade, né? Que é 10 crianças negras, tem acho que 4 crianças negras, né? E aí, como adianta eu ficar falando certas coisas pro meu filho se ele não convive com pessoas negras? Como é que a gente faz? Então é uma questão que bate mesmo. E não só crianças negras, né? A escola pública tem a coisa também social, né? Você está estudando com o seu brother e seu vizinho, mas você está estudando com o filho da empregada. Tipo, isso eu acho muito importante. Às vezes fico me perguntando se Caetano tem que estar na escola particular mesmo. Como eu disse, hoje tem essa alternativa das mães que conseguem conciliar. Eu também, por ser muito nova, talvez, né? Hoje, por exemplo, a Sofia estuda numa ONG escola. Mas assim, a gente percebe que quando a escola é muito boa, a gente não tem os negros acessando as escolas. Então assim, por mais que ela estude numa escola pública hoje, por conta do método de ensino, por conta de ser uma escola premiada no Brasil, ela não tem amigas negras. Também eu voltei novamente para aquele meu passado. Só que hoje eu fico falando, Sofia, eu não vou poder te tirar daí. Então assim, a gente, como ela também eu consegui trabalhar a questão da autoestima dela. Hoje em dia ela é MC Sofia. A gente já tem a questão do diálogo bem, sabe, objetivo e questionador e reflexivo. Eu falo pra ela, bom, você não tem amigas negras aí, mas você vai aproveitar disso e a gente vai trazer pra nós, pra nossa comunidade, e assim a gente vai, né, trabalhando. Você precisa de uma escola que trabalhe a questão da pesquisa pra você poder pesquisar as mulheres negras, que para você poder colocar na sua música, e a música tá indo pra várias meninas negras lá de algum estado bem distante que nem sabe que é negra, entendeu? Então você precisa disso, dessa ferramenta que é essa escola, nesse momento, pra gente poder fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho quanto sociedade, quanto negra, quanto mulher, que é disseminar essa informação que você está tendo aí. Gente, nem adianta, vocês vão falar, Madre, pelo amor de Deus, Camila, põe aqui no link escola, essa não tem vaga, gente, não tem vaga. Não adianta, não são 7 anos, não adianta, querida, é mais fácil você começar a ver Star Wars do início ao fim, assistir tudo de Game of Thrones, não vai ter vaga, tá? O que a gente pode fazer é começar a lutar para que cada vez mais existam escolas assim. Uma coisa que você falou importante aí, que me trouxe um gancho, eu vou falar da MC Sofia, que eu sei que vocês são tudo fã, aguenta aí, que você falou. Apesar dela estudar numa escola que é pública, uma ONG escola, aí você falou, uma escola quando ela começa a ser boa, começa a ser premiada, não tem negros acessando essa escola. Por quê? É por conta do racismo institucional, né? A gente tem as faculdades, a gente pode falar das faculdades públicas, né? As faculdades públicas, quem deveria acessar as faculdades públicas?
A gente precisa agora brigar por lei de cotas para o negro poder acessar de uma coisa que é pública, mas porque as faculdades públicas são consideradas no Brasil as melhores. Então, automaticamente, a gente entende que os brancos entendem isso principalmente, né? E acessam esses lugares. E aí, nós negros, que já não temos muita autoestima, né? Por conta de toda a questão social, racial e etc., a gente pensa que aquele lugar não é pra gente. Como eu já pensei que a USP não era pra mim, como tem a escola da Sofia é próxima à periferia. Mas não tem crianças negras que assim. Agora é muito mais difícil. E a gente pode ver as melhores escolas públicas de São Paulo. Pode fazer uma pesquisa. Não tem muita criança negra. Porque o negro não consegue acessar. Porque o branco entende os seus privilégios, entende, uma escola boa, eu preciso colocar meu filho. Porque a criança branca, o pai branco, o homem branco, a mulher, que seja, já vem com toda a autoestima. Então, sabe, isso sim é pra mim. E nós negros não, entendeu? É uma coisa bem... É um trabalho, né, que a gente tá aí na luta, é uma luta, né? Agora, trazendo uma coisa que... Quais são os paradoxos que você enfrentou, assim, na criação com a Sofia? Às vezes, de você ensinar uma coisa pra ela dentro de casa, além dessa coisa que ela veio, tipo, mãe, quero ser branca. O que mais que aconteceu, assim, que foram desafios da sua criação? E aí, nessa escola dela, uma vez também, logo no início, acho que ela tinha 8 anos, ela veio um dia chorando muito, falou assim, mãe, me chamaram de filha do Bob Marley. Assim, eu amo Bob Marley, né? Quando ela veio falando isso, eu falei... Eu fiquei super emocionada. E fiquei, mas Sofia, você sabe quem é o Bob Marley? Cara, o cara é o rei do reggae. Estão te chamando de princesa do reggae, sei lá. Assim, eu tô até falando brincando, mas assim, o importante é assim, na criação, você pegar a coisa negativa e transformar para o positivo. Eu falando para ela que na verdade eles estavam chamando ela de princesa do reggae, não simplesmente ofendendo, já foi algo que... Porque eu conversei com ela, tô te chamando de princesa do reggae, mano, nossa, já pensou se você do Bob Marley? Comecei a gritar, que eu sou bem um pouco histérica, né? E ela ficou me olhando, aí eu peguei e falei no dia seguinte, falei assim, e aí, você vai querer amarrar o black? Como é que é? Porque era por conta do cabelo, né? E ela falou assim, não mãe, você pode arrumar meu black, não sei o que, fui, arrumei, e ela foi. E quando... como eu também já dei algumas oficinas para as crianças, e a gente pega os maiores, como que as pessoas ofendem as crianças negras, chamando de chocolate, ou cabelo de miojo, e são coisas que você pode reverter isso. Quem não gosta de chocolate? Quem não gosta de miojo? Eu odeio miojo. Quem não gosta de Todd, meu? Num futebol, chamar a criança de Pelé. Pô, o cara aqui no Brasil, ele foi super considerado. Então, pegar um negativo e transformar pro positivo é um desafio que a gente tem a todo momento, que eu acho importante fazer isso. Porque daí, você fala, Sofia, estão te chamando de chocolate? Nunca vi ninguém falando, ai, não, odeio chocolate. Você não pode se ofender com isso, mas a gente sabe que a pessoa fez pra ofender. Sim. Mas se ela entende que aquilo não é uma ofensa, ela se torna mais forte. Esse é o nosso objetivo, deixar com que as crianças, a gente não sabe se vai acabar o racismo, se as crianças vão parar de ser ofendidas, mas a gente precisa deixar aquela criança forte, precisa deixar ela entender que aquilo não é um motivo para ela ficar triste, para ela se tornar um adulto depressivo, todos os problemas que a gente tem com a nossa população, principalmente na saúde, né, mental. Uma coisa interessante é que a gente estava conversando aqui no backstage, não é interessante, na verdade, é uma coisa triste pra caralho. Eu vou trazer aqui, não vou me alongar muito, que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, com muita surra de pesquisa, né, cara? Que é sobre a questão da violência obstétrica no Brasil. E é uma coisa que eu já falei lá no episódio com a Xan. Dá pra pôr outro card aqui, cara? No episódio com a Xan, se você quiser ver, vai lá ver. Que é sobre a mulher negra parindo, né, no sistema, no SUS, que foi uma coisa que aconteceu com você. Sim. Conta pra gente. Sim, a gente tem pesquisas e dados, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas da onde que ela tirou isso? Não, existem na militância pesquisas. Não, isso é fato, isso tem mesmo. Que levantam dados, né, estatísticas reais do que aconteceu. E aconteceu comigo também, como eu engravidei muito jovem dela. Eu me lembro perfeitamente que eu estava numa cama de hospital, uma menina da mesma idade, 18 anos, né, ela era loira e tal. E a hora das contrações, porque eu tenho certeza que a minha contração não era diferente daquela contração que ela... A
Contração é a contração. Contração, quem já teve sabe. Meu, não né? consegui esquecer até hoje, nunca mais vai ser isso. Eu também tô nessa. E eu lembro que quando nós sentíamos as contrações, os médicos davam a mão pra menina, ficavam todos preocupados com ela. Eu fui examinada toda hora, eles estavam medindo, tal. Mas eu não tive um afeto ali como ela teve. Ela teve todo um afeto, todo um cuidado, e ela estava do meu lado. E aí eu fiquei 18 horas em trabalho de parto, porque a Sofia deu trabalho para nascer, né? 18 horas. E quando ela foi nascer, eles não me deram anestesia, mas eles disseram que era domingo de carnaval. E o anestesista estava de folga. Mas até aí, falar isso pra mim, que tô lá sozinha mesmo, né? Tava com a minha avó, porque Super minha mãe... vulnerável, né? minha mãe, infelizmente, ela estava viajando. Então eu tava com a minha avó, que já era uma senhora idosa, entendeu? A gente não tinha muito conhecimento, pensa, né? 13 anos atrás. Então, e eu também não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que era aquele afeto ali do lado, que não era o afeto para mim. Fui saber depois que eu fui entrar na militância, né? O discurso de militância, do feminismo, são discursos que salvam, porque a gente passa pelas coisas, não sabe o que é, e depois que a gente tem entendimento, a gente, nossa, eu entro nessa estatística, eu entro nesses números, né? E é uma pesquisa também que existe comprovando isso, que no Brasil as mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto, por ter essa herança racista, histórica, de achar que uma mulher negra aguenta mais dor do que uma mulher branca, né? Eu tava muito sensível, e depois que eu tive a Sofia, por exemplo, eu tive muita dificuldade, eu não conseguia sentar, eu fiquei realmente traumatizada com aquilo. Aí sente cortando, sente costurando, que é terrível, né? Eu só tive a Sofia, porque... E isso toda hora, e toda hora os médicos falando, você tá gritando agora, mas no próximo filho você vai sentir menos dor. Como e eu falava, eu não vou voltar. Pariseira, exatamente, que são frases racistas também, que eles a todo momento, eles não falavam isso pra outra menina, por exemplo. Hoje, se eu decidir ser mãe novamente, eu vou procurar outros métodos que não sejam... Eu também, olha só, gente, eu quero ser amiga. Não só por isso, mas porque eu quero ser amiga dela mesmo. Eu aqui, Ellen, mãe, mulher branca ali, com filho na escola particular, a escola muito legal, mas que não traz à tona a questão racial. O que eu posso fazer ali? O que eu posso... Então, em casa eu acho importante, porque assim, eu desenvolvo o trabalho porque eu acredito na questão da estética. Eu acredito que a questão do trabalhar o olhar, que é o maior problema do Brasil, em achar que só existe um padrão de beleza, é porque as pessoas não trabalham o olhar, entender que existem as diferenças, principalmente estéticas. Então, em casa, o trabalho que eu fiz com a Sofia foi ter somente bonecas negras, porque ela precisava. Então, se eu ganhava as bonecas brancas, falava, muito obrigada, tal, que lindo, tchau. Não entrava na minha casa, porque eu precisava fazer esse trabalho do olhar. Ela olhar e se ver. Eu poderia também ter tido, porque como eu estava trabalhando na questão racial, que é uma questão muito pesada, e assim, automaticamente, ela se entendendo quanto negra, ela ia entender a questão dos indígenas, porque a gente ia trabalhar junto. Mas para uma criança não negra, eu acho que é importante ter todas as representatividades de bonecas. Sim. Uma boneca indígena, uma boneca negra, uma boneca ruiva, tal, todos, uma boneca trans. A gente tinha um boneco que ele veio sem braço e a gente falava, é o boneco deficiente. Então a gente já trabalhava até isso, trabalhava tudo, mas eu trabalhei somente com negros, mas eu aconselho a trabalhar com todas as etnias, né? Porque eu acho que o problema do racismo não é um problema somente do negro, né? Sim, é isso que eu ia falar. Aí pode ter mãe falando, não, tudo bem, legal, muito legal isso que a Camila faz, porque ela é negra, a Sofia é negra, mas eu sou branca, minhas filhas são brancas. Eu não tenho que trabalhar isso com ela, né? Não, gente, tá errado. Precisa trabalhar, porque assim, eu acho que a gente vive em sociedade, né? E eu acho que viver em sociedade é também se colocar no lugar do outro. Eu acho que o problema das pessoas é pensar só em si, só nos seus problemas, só nas suas dores. E nas suas lutas, né? Eu vejo as mulheres trans, travestis morrendo por conta da homofobia. Eu preciso me sensibilizar com a causa delas, eu preciso ficar próxima delas, porque elas são minorias como eu, então eu acho que as pessoas precisam começar a ser mais sensíveis, né? Agora eu tenho uma dúvida que você falou, elas são minorias como eu não considero que os negros sejam minorias, porque pra mim vocês são mais da metade do Brasil, certo? Sim, mas eu digo... Mas é minoria na questão de acesso. Isso, minoria na questão de acesso e minoria na questão de privilégios, né? Claro. Porque quando a gente pega numa escala de privilégios, a mulher negra ela ainda tá bem abaixo, né? Sim.
abaixo de toda uma pirâmide. Não, eu fiz até essa pergunta pra provocar. Mas agora no Brasil sim somos a maioria, né? Quando eu falo maioria, gente, essa questão da representatividade mesmo. A questão das maquiagens, questão de representatividade em novela, em comercial, em desenho. Quando eu falo da maioria de pessoas negras, como é que um país que tem a maioria da população negra não tem representatividade. Quando a gente fala que os negros são minoria, é isso, são minoria em privilégios, em acesso, né? Exatamente. Assim, hoje até o capitalismo entendeu que somos grandes consumidores, né? Entendeu. Então, quando a gente vê que existem os produtos para pele negra ou as meninas, ninguém tá sendo bonzinho, né? A gente sabe que o capitalismo não é bonzinho com a gente. Ele entendeu, sim, que somos consumidores e que vendemos para ele poder se manter, né? Então, na verdade... Toma essa chinela pra você. A gente sabe, qual que é o verdadeiro problema. O povo não é bobo. Não. Mas tudo bem, a gente também entende que a gente precisa da representatividade para alcançar muito mais lugares. Então, assim, eles estão nos usando, mas também estamos usando eles, né? E assim a gente vive tranquilo. Nós que voa. Então é isso, Camila. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Volte quando quiser. Quer falsa esse beijo, né? Que a gente vai ficar junto ainda aqui. Ela virou minha amiga, ela virou minha amiga. Entendeu? Nossa, adoro. Bolo de doce de leite caseiro.